Uma lista que cita artistas e intelectuais e que serve como uma ferramenta de boicote. Você já viu, está circulando na internet. E nela estão pessoas que supostamente defendem o atual governo. Começou com cerca de 80 nomes, mas aí na rede já tem uma versão com mais de 700. Ivo Herzog, diretor do Instituto Vladimir Herzog, e o cineasta Tony Venturi, nossos convidados, estão nessa lista que começou num blog. Boa noite para vocês, tudo bem? Tudo bom. Olha só, uma lista com artistas, com intelectuais, uma lista de nomes que estão ali para que o leitor boicote. Isso é uma lista de boicote ou é uma lista de perseguidos políticos? Olha, um monte de amigo meu perguntou como é que faz para entrar na lista, viu? O pessoal está querendo saber como é que consegue entrar na lista. A maneira que está sendo usada é absolutamente deturpada, né? Deixa eu deixar o Tony falar um pouco, depois a gente expande um pouco a ideia. Não, sem dúvida. Ela, enfim, me causou muita surpresa. Eu achei até engraçado, mas no segundo momento ela passa a ser um pouquinho intimidadora, né? Porque os artistas intelectuais, com todas as suas diferenças, essa grande fauna, ela é a patota do bem. E, de repente, vem uma coisa assim que traz uma coisa que pode ser um pouco assustadora. Pode ser um pouco assustadora, né? E também a gente tem que pensar que você tem ali 700 nomes que estão dentro dessa lista de boicote, mas eu imagino que nós não temos 700 cabeças pensando iguais, né? Tem muitas nuances dentro dessa lista, né? De posicionamento político e tudo mais, não? E a lista, assim, a lista começou a ser feita em dezembro e ela perguntava quem era contra o impeachment da presidente Dilma. Eu sou contra o impeachment. Então, esse é o tema das pessoas que assinaram essa lista. Quem é contra o impeachment? Não é se você é a favor ou contra o governo. Então, a partir de uma lista, o autor desse blog colocou uma outra função, uma outra ideologia no nome das pessoas que não tem nada a ver, que está absolutamente deturpada. Está deturpada e aí vira, como o Tony falou, uma coisa perigosa, pode parecer uma perseguição, né? Porque você começa a sentir, assim, o que é uma coisa que a gente está vivendo hoje, que eu acho muito terrível, que é a questão da intolerância. As pessoas deixam de conversar serenamente, trocar ideias, os diferentes, sabe, crescerem uns com os outros para se agredirem uns aos outros. A gente vê um nível de exacerbação emocional muito assustador. Eu acho isso estranho e está aí assim, o ovo da serpente. O ovo da serpente. E se a gente pensar, isso já aconteceu outras vezes. Dá uma olhada numa reportagem que a gente separou para vocês. Porque uma lista com indicados, com pessoas ligadas à esquerda, também já foi feita em outros momentos da história e a gente buscou nas artes. Dá uma olhada. This land is your land and this land is my land, from California to the New York Island. O macartismo, como ficou conhecida a perseguição ideológica promovida pelo senador republicano Joseph McCarthy durante os anos 50 nos Estados Unidos, deixou marcas em todos os ramos da produção cultural norte-americana. Na literatura, por exemplo, Philip Roth escreveu sobre o assunto no romance Casei com um Comunista, de 1998. Até no rock o tema já apareceu. Essa música do R.E.M. se chama Examine McCarthy, exumando McCarthy. Mas é no cinema que o assunto é mais recorrente. Vira e mexe, Hollywood revisita o tema, como em Testa de Ferro por Acaso, de 1976, Culpado por Suspeita, de 1991, Cine Majestic, de 2001, Boa Noite e Boa Sorte, de 2005 e Trumbo, do ano passado. Many questions can be answered yes or no only by a moron or a slave. Well, I'm gonna tell you, fascists, you may be surprised. Sim, foi em Hollywood que a perseguição ideológica fez mais vítimas. E tudo começou com uma lista de boicote publicada na coluna que o fundador do Hollywood Reporter, William Wilkerson, mantinha no próprio jornal. Em julho de 1946, William acusou de comunismo 10 profissionais da indústria do cinema, entre eles o roteirista Dalton Trumbo. Mas a lista de Willie, como era conhecida, ganhou outro nome:
os 10 de Hollywood. E outra importância, depois que o Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso intimou aqueles 10 profissionais a depor e delatar mais colegas comunistas infiltrados na indústria, eles se negaram, evocando a liberdade de expressão garantida pela Constituição, mas foram presos por desacato. E assim teve início uma grande caçada que destruiu diversas carreiras em Hollywood. Alguns profissionais deixaram o país, outros passaram a trabalhar usando pseudônimos, como o roteirista Dalton Trumbo, que mais tarde seria responsável direto pela última pá de cal na perseguição. Mas eu não direi como, porque aí já é spoiler. Importante é ressaltar que tudo começou com uma aparente simples lista de boicote. Olha aí, bom, o Tony estava falando do ovo da serpente. Você concorda com isso também? Pode... Eu concordo e a gente começou o programa e me veio um caso que é interessante, né? Essas listas, elas só têm aderência pela questão emocional de intolerância que a população está sentindo. Então, vou lembrar de um casinho que vocês conhecem bem, de 40 anos atrás, de um jornalista, Cláudio Marx, que também fez uma lista numa revista chamada Shopping News na época, e que resultou na detenção, ou melhor, na apresentação voluntária do diretor de jornalismo da TV Cultura, que se apresentou no dia 25 de outubro de 75 no Doicode, e de lá saiu morto. Não, então temos que é o meu pai, que ter né? responsabilidade, que é o seu pai, diretor de jornalismo aqui da TV Então, Cultura. essas listas são absurdas, são inaceitáveis. A Maria Adelaide Amaral, dramaturga, escritora, também falou sobre esta lista. Ela não está na lista, mas quis falar sobre esse assunto, por favor. Eu acho isso uma ignomínia. Eu acho isso um escândalo inaceitável e imperdoável. Um dos pressupostos da democracia é liberdade de pensamento e de expressão. Foi por isso que nós lutamos, a minha geração, durante a ditadura, foi por isso que nós saímos à rua, foi por isso que nós resistimos. É absolutamente inadmissível que a essas alturas do campeonato, em nome de sei lá do quê, novamente volte uma estrutura policialesca ou se invoque a necessidade de lançar esses nomes, que na verdade isso aí é uma denúncia absurda e isso é próprio de estados fascistas. Eu vou lutar até a morte pelo direito das pessoas dizerem e pensarem, expressarem o que bem entenderem, mesmo quando isso não concorda exatamente com aquilo que eu penso e aquilo que eu acho. Olha aí, Maria Adelaide, ela foi muito contundente, né? Emocionada, porque ela passou, como muita gente, lutou pela liberdade de expressão, pelo nosso direito aqui no Brasil. Tony. Eu acho que a grande questão, e adicionando um pouco de outras camadas aqui de ideias, é essa questão dessa temperatura tão alta. Sabe? Eu acho que está se insuflando uma temperatura alta demais, onde há reflexão, o pensamento, a serenidade, a possibilidade dos diferentes se encontrarem, conversarem, se respeitarem e conviverem no mesmo espaço social, está se diminuindo esse espaço. Tem uma polarização muito grande. Que é terrível, porque o ser humano, enfim, e esse é o grande valor da democracia, né? Estava lá no depoimento dela, é a possibilidade de você conviver entre os diferentes. Ana Mulaerte, cineasta, também tem opinião. Eu acho que a gente está em 2016, a gente vive democracia, então tentar botar um grupinho de pessoas num cercadinho e dizer que elas são diferentes de outras, seja pior, melhor, azul, amarelo, é um negócio, isso é perigoso, né? Fazer uma lista. Estar na lista, na verdade, eu estou e meus amigos se estapeiam para estar e conheço pessoas que são a favor do impeachment, estão também, quer dizer, é uma lista também mal informada, entendeu? Mas é isso, é uma lista ridícula e espero que ela voe com o vento muito rápido.
É o que a gente espera, né? Que a lista voe com o vento. Mas o que a gente está discutindo aqui é o poder simbólico dessa lista e como ela simbolicamente está retratando essa animosidade que existe no Brasil hoje e não é só na rede social, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que o que o autor do blog que usa essa lista pede é que as pessoas boicotem as pessoas que estão presentes naquela lista. Isso é de uma ignorância ímpar, assim. Você vai boicotar Chico Buarque? Tem coisa mais linda e mais maravilhosa do que Chico Buarque, por exemplo? E assim, agora eu fico pensando, você, um artista que tem uma ideologia, um posicionamento político, muitas vezes ele vai colocar essa carga, esse questionamento crítico dentro da sua obra. E talvez o ideal seja você não boicotar, justamente até para você poder ser questionado das suas próprias reflexões. É bom ter um questionamento, mas nem sempre a ideologia dele está naquela obra especificamente, não é? Naturalmente. E a outra coisa, artistas intelectuais são agentes do seu tempo, são pessoas engajadas, mas de um amplo espectro político e de muitas matizes. E talvez assim a riqueza de um espaço de convivência democrática é você poder conviver com tudo isso e não diminuir este espaço, diminuir e vir em verdades absolutas. Ouvir só ouvir quem tem a mesma opinião que você é meio perigoso. Nossa, não, isso daí é a mentalidade de ditadura, de estados fascistas. Quem pensa diferente não serve, eu prendo, eu elimino. A riqueza da democracia é a diversidade. Aliás, uma ditadura, movimentos pela ditadura. Uma vez me perguntaram, o que você acha dessas manifestações pela ditadura? Eu falei, eu acho ótimo. Porque na hora que sai uma manifestação para a ditadura, a pessoa para e fala assim, espera um pouquinho, o que é isso? Deixa eu entender o que é isso, e aí eu consigo me posicionar contra o movimento, mas a partir de uma reflexão. Senão ela só é um mito, fica uma coisa distante. Então, eu sou a favor dessa diversidade e dessa provocação da sociedade com pensamentos diferentes para fazer a gente parar e pensar assim, um pouquinho, o que eu penso é isso, deixa eu entender, deixa eu a toda hora estar revalidando o que eu penso, deixa eu estar me informando. E essa lista não é uma provocação? Não, contudo, não, eu porque tenho não, porque ela é uma censura, né? Ela quer excluir aquelas pessoas que pensam diferente. Então, ela não chama para uma reflexão, ela chama para uma exclusão. Nós ouvimos também o Fábio Magalhães, que não está na lista e quis se pronunciar. Eu acho que esse manifesto é um pouco assim, é uma coisa sem nenhum sentido, não é? De uma pessoa, pelo que eu soube, inexpressiva, nunca ouvi falar, que não tem, portanto, nenhuma credibilidade no meio cultural e não é ninguém para propor isso. Mas são exatamente essas pessoas que acabam querendo incendiar o circo, né? No passado recente, também fizemos injustiça, mesmo eu, na minha geração, fizemos injustiça com alguns intelectuais que não pensavam como nós, né? E que nós, de alguma forma, procuramos marginalizá-los e que hoje estão aí, não estão mais vivos, mas, enfim, são pessoas importantes, como Nelson Rodrigues, por exemplo, no teatro, né? Pela posição dele, criticando os movimentos de esquerda na época, né? E nós, de certa forma, não marginalizamos o teatro extraordinário que ele fazia e hoje reconhecemos que ele foi realmente um personagem importante para a dramaturgia, para a intelectualidade brasileira. Eu achei interessante essa reflexão do Fábio, porque aí a gente coloca essa reflexão também do outro lado, tem uma autocrítica, né? Claro. Porque senão parece que é essa luta de esquerda e de direita, mas a gente está falando algo maior do que isso. E ele deu esse exemplo do Nelson Rodrigues, que justamente era um pensador mais ligado à área de direita e que tem uma obra maravilhosa e que no momento foi totalmente o patrulhamento ideológico que a esquerda tropicalista também teve no final dos anos 60. Outro exemplo de, vamos dizer, de injustiça que polarizações e radicalismos só trazem dor. Patrulhamento, boicote, censura, não cabe mais hoje, né? Não cabe. A gente lutou muito para que a gente tivesse o direito de poder nos expressar o que a gente pensa, o que a Maria Adelaide falou. Acho que todo mundo tem o direito à livre expressão. A gente tem que ter o direito de falar o que a gente pensa. E, de novo, essa é a grande riqueza da humanidade. Não é a força. Tem animais bem mais fortes do que o ser humano. Agora,
inteligente, daqui a pouco vai ter também, porque do jeito que a gente está indo... É bom, a gente precisa exercitar a empatia, né? Tá no lugar do outro, tá muito difícil nesse momento para todos os lados, parece, né? Que você pensar como o outro tá no lugar do outro, ninguém está conseguindo fazer. E a essência, a matéria-prima do artista é a liberdade. E na hora que você coíbe o espaço da liberdade, você asfixia a criação. A sociedade. Toda a sociedade, asfixia toda a sociedade. A sociedade, ela tem uma coisa que é única, que é a sua cultura. Exatamente. As suas características culturais. Os diferentes movimentos culturais que nascem da manifestação artística. O que esse cara quer? Que a gente seja um povo, uma sociedade sem cultura, sem identidade? Olha, muito obrigada pelas reflexões. Em alguns momentos eu pensei assim, gente, será que o que a gente está falando é meio óbvio? Talvez não, né? Talvez seja importante a gente falar e refletir sobre isso. Muito obrigada, Ivo. Muito obrigada, Tony. É um prazer tê-los aqui. O prazer foi nosso.